Agora deu. Bom, gente, boa noite. Primeira vez aqui facilitando o estudo com vocês. Espero que seja uma bênção para a vida de todas, assim como foi para a minha, mesmo sendo casada, né? Estava comentando com Marcela o quanto esse estudo, assim, ele falou ao meu coração, né? Me fez relembrar várias coisas do tempo de solteira, do período de espera. E hoje também, enquanto casado, o quanto ele foi edificante, né? Então, irmãs que estão aqui, que são casadas, né? Eu me considero ainda recém-casada, tenho 4 anos de casamento. Eu acho que tem irmãs aqui que devem ter 20, 30 anos, né, de casamento, muito experientes. Então, sintam-se à vontade também para compartilhar conosco, certo? A experiência de vocês. Hoje nós estamos iniciando, né, a parte 3 do livro, A Mulher e Seus Relacionamentos. E pode abrir o slide aí, por favor, Carol. E eu queria só fazer uma breve contextualização assim de como nós chegamos até aqui, porque se vocês pararem para observar, toda a sequência do livro, ela tem um propósito, tem uma lógica, né? Pode passar. Então, na parte um do livro, nós vimos acerca da mulher e a palavra de Deus, né? E nós podemos perceber com isso que, primeiro, é fundamental nós termos a nossa comunhão com o Senhor restaurada ou fortalecida, né? Para aquelas que já têm caminhado junto dele, é muito importante a gente manter esse relacionamento íntimo com ele, né? Então, na parte um do livro, as autoras abordaram acerca desse tema para depois, na sequência, na parte 2 a gente tratar, Deus, aliás, né, tratar as nossas emoções e os nossos sentimentos. E nos ensinar como lidar com essas emoções, com esses sentimentos, a como reagir, né, diante desses sentimentos. E agora, na parte 3 depois que nós, veja qual o percurso, né? Depois que nós já tivemos o nosso relacionamento fortalecido com ele, as nossas emoções colocadas no lugar certo, depois que nós aprendemos a lidar com elas, aí sim nós vamos estar prontas para viver relacionamentos que glorifiquem o nome dele, né? E não só o relacionamento conjugal. Nós vamos ver na sequência dos capítulos, né, que nós vamos ter temas voltados para o relacionamento das mães com os filhos, das mulheres com seus pais, né, com pais idosos, da mulher com o cônjuge, enfim, a mulher no trabalho. Então, nós vivemos cercadas de pessoas, né? E nós precisamos estabelecer relações que glorifiquem a Deus, certo? Então, hoje a gente inicia a parte 3, pode passar, o capítulo 11, e o tema é Mulheres Solteiras e o Teste da Solidão, da autora Joan Cooper. E ela inicia, como sempre, né, fazendo meio que um estudo de caso de uma personagem aqui, que eu deixei para depois, né? Primeiro eu quis trazer esse tópico acerca da palavra de Deus, que tem respostas para tudo, né? Então eu acho que essa é uma premissa assim básica, fundamental, que vocês já perceberam no aconselhamento bíblico, né? Que esse é o lastro de todos os estudos e todos os capítulos que nós estamos fazendo, e é incrível ver como toda autora faz questão de dizer isso no comecinho de cada capítulo, né? Mesmo sendo autoras diferentes. Então, a gente não poderia deixar de reforçar aí esse princípio básico, né? Do aconselhamento bíblico, que é o fato de que a palavra de Deus, sim, tem respostas para os nossos dilemas, os nossos problemas, para cada contexto da nossa vida, né? E a palavra de Deus fala ao nosso sentimento de solidão e nos dá direção e propósito, é o que a autora diz na página 185. E aqui tem 3 versículos, né, do Salmo 19, é um salmo longo aí que traz várias características que descreve para nós, né, o que é a palavra de Deus, o poder que ela tem. E esse trechinho diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Então, minhas irmãs, que essa palavra, né, que a palavra do Senhor possa estar diariamente restaurando a nossa alma, alegrando o nosso coração, iluminando nossos olhos e nos fazendo permanecer para sempre no propósito de estar com Ele um dia na eternidade, certo? Pode passar. Bom, então aqui a gente começa, né,
analisando o caso de Catarina, né? Catarina é essa moça, essa mulher elegante, né, de 28 anos, e a autora diz que ela recebeu ela num certo momento, né, no seu escritório, e ela estava sentindo-se solitária, sem direção, sem propósito na vida, né? Ela vinha de vários relacionamentos mal-sucedidos, passava por uma pressão social para casar, né, como é comum, né, nas mulheres dessa faixa etária, que ela era influenciada por amigas, né, de boas intenções, cheias de bons conselhos, né? Todas nós temos várias amigas, conhecidas, parentes, pessoas que sempre, né, querem falar alguma coisa que acham melhor para a nossa vida, né? E também pela mídia, né? Hoje aí nas redes sociais, YouTube, Instagram, enfim, milhões de redes sociais que a gente tem e que também continua, né, querendo estabelecer padrões diferentes da palavra de Deus para nós, né? Então nós temos essa jovem, né? E no iniciozinho, logo o primeiro parágrafo do livro, né, é um relato dela, na verdade, né? Eu não queria ler porque é muito longo, mas eu vou ler só o comecinho, porque a gente vai analisar algumas coisas aqui que ela falou, né? E ela diz assim: eu sempre quis ter minha própria família, queria alguém para amar e ser amada. Quero o que os meus pais tinham e temo que nunca poderei ter. Fiz muitas escolhas erradas em minha vida, tentando preencher esse vazio. Só esse trecho. Aí pode ir passando. E a gente vê que nesse relato dela aparecem o quê? Medos, desejos, necessidades, é, as influências mais adiante, né? Mais adiante do relato, ela vai falar das influências que ela sofreu e as comparações, né? Que ela fala também no outro trecho, acho que na página 184, que ela faz de si mesma com as amigas que são casadas, né? Então, esses medos, esses desejos, essas necessidades, tudo isso, gente, faz parte realmente das nossas emoções, né? Da vida de toda mulher, né? O medo de ser infeliz, de ficar sozinha, de não ter a mesma família que foi criada, né? Necessidade de amar e ser amada, né? Sofrer influências também da mídia e de outros amigos é algo comum também. E as comparações, né? Que a gente sempre faz, né? Mulher tem essa tendência mesmo de olhar para a vida do outro e acabar se comparando. Mas tudo isso é um desafio, né? O exercício do contentamento também aí, que a gente vai falar mais adiante. Pode passar o slide. Então, tudo isso estava presente na vida de Catarina, né? Todos esses sentimentos. E é comum, gente, por quê, né? Porque Deus, ele fez o homem para que ele se relacionasse, né? O homem e a mulher são seres relacionais, né? Diferente dos animais, né? Nós temos emoções, né? Nós passamos pela segunda parte do livro em que a gente estudou só sobre as nossas emoções. Então, assim, não é pecado ter esse sentimento, né? Sentir o desejo, a vontade de casar, de constituir família, né? Isso não é errado, não é pecado. Por quê? Porque foi Deus que viu que não era bom que o homem estivesse só, né? Foi ele que providenciou a mulher, foi para Adão, né? Foi ele que criou Eva, foi ele que instituiu o casamento. Então foi ele quem nos fez assim, seres relacionais. Nós fomos criados para ter um relacionamento pessoal e íntimo, primeiro com ele e depois com outros. O problema é que a queda afetou o nosso relacionamento com Deus e com o próximo, né? Afetou também o relacionamento entre o homem e a mulher, né? E a partir daí a gente vê todos os problemas decorrentes disso, né? Os problemas no casamento também, nós vamos ver nos outros capítulos. Então, a partir desse momento, os nossos sentimentos, eles passaram a ficar, digamos que, deturpados, né? A perspectiva, por exemplo, que a gente tem do casamento hoje, o desejo que a gente tem por um casamento hoje de maneira talvez idólatra, né? Como a gente vai ver também mais adiante, o pensamento de achar que um casamento é o que a gente precisa para ter uma vida completa, para não se sentir só, né? Tudo isso é decorrência da queda, né? Porque na verdade a nossa necessidade assim fundamental é pelo Senhor, é de comunhão com o Senhor, é de ter um relacionamento verdadeiro com Ele, e Ele preenche esse nosso vazio, né? Pode passar. No próximo slide a gente vai falar um pouquinho sobre a solidão, isso, e a gente vai ver mais claramente sobre isso, né? E aí a autora começa, né, dois tópicos interessantes, que são as soluções mundanas e as soluções de Deus para nós, né? Primeiro, nas soluções mundanas, ela diz que a gente faz uma grande confusão,
né, sobre o que é a solidão, né, o que é estar só, se sentir só, o que é esse sentimento de solidão. E ela diz o seguinte: o sentimento de solidão está ligado ao desejo de intimidade com Deus. E esse desejo muitas vezes é mal compreendido como o mero desejo de ter um cônjuge. Então, veja, é uma confusão que nós fazemos, né, em decorrência da queda, né? Porque o que é que realmente faz o homem se sentir completo? O que é que dá sentido à vida? O que é que dá propósito à nossa vida? É o nosso relacionamento com Deus, é entender que nós somos criados por Ele e que devemos viver para a sua glória. Qual é o propósito, né? O fim do homem, o propósito de todo homem, né? Como a gente aprende no catecismo, é glorificar a Deus e gozar para sempre. Então, quando a gente coloca qualquer outra coisa, qualquer outro desejo de realização no lugar desse propósito, a gente faz uma confusão, né, de sentimentos. Então, com a solidão não é diferente, né? E prova disso é o fato que tem pessoas casadas que também vivem solidão, que também se sentem só, né? Então, a solidão, ela não é um sentimento que deve ser mudado, né, ou preenchido, o vazio que uma mulher solteira, por um acaso, esteja sentindo, ele não vai ser preenchido com o casamento, né? É isso que a autora vai dizer, que, na verdade, duas pessoas que se casam com esse sentimento correm o grande risco de serem duas pessoas sozinhas vivendo um relacionamento, né? Ela diz que muitas vezes nós cremos que o casamento nos definirá e nos fará sentir completas, que um marido proporcionará conforto, segurança e amor. Essa forma de pensar nos trará desapontamento e fracasso. Então, na verdade, a decepção, né, a frustração, o sentimento de frustração, de não se sentir alguém completo, pode ser ainda maior, né? Ele só vai se aprofundar, né, se a pessoa leva essa expectativa para o casamento, se ela coloca essa responsabilidade de encontrar sentido na vida numa outra pessoa, né? Numa pessoa que não tem capacidade, que não tem condições de preencher esse vazio. Então, não é errado desejar ter um marido, mas torna-se errado quando esse desejo é mais importante do que amar a Deus, desenvolver um relacionamento pessoal e íntimo com o Filho dele, Jesus Cristo, né? Então, gente, esse é o alerta que ela faz, o cuidado que nós temos que ter, né? De não transformar o casamento em um ídolo, né? Ou o próprio cônjuge em um ídolo, né? Digamos assim. E aí, pode passar. Já estava finalizando. E aí, qual é a solução, então, que Deus traz para a gente, né? Qual é a solução divina? E ela vai falar sobre a nossa identidade em Cristo. E esse eu achei uma das partes mais profundas, assim, mais importantes do estudo, né? Que se aplica a todas nós mulheres, né? Independente do estado civil, que é o desafio que ela faz da gente se perguntar, né? Da gente olhar para nós mesmas e se Miriam? perguntar: quem é você? Miriam? Oi, Oi? é a Rafa. Sim. Oi, Rafa. Você está aqui, amiga? Pode Oi, eu tô falar. aqui. É que tem uma amiga minha tentando entrar na reunião, eu não sei se você consegue ver quem tiver aí no Acho que comando, se é tá recebendo a Carol ou solicitação. Marcela que estão Meninas, vocês aceitando. podem dar uma olhadinha, ver se tá. Ah, a gente está aceitando todo mundo que está pedindo aqui para entrar, viu? Eu estou Ah, acompanhando. tá, obrigada. É porque Como ela é o tá com nome dela? dificuldade. Karen. Ah, eu aceitei, acho que ela já Ai, está. Tá, valeu. Obrigada, meninas. Era só isso. nada, Rafa. Que bom que você está aqui. Sua amiga também. Seja bem-vinda, Karen. Então, gente, então, qual é a solução, né, para isso? E ela nos desafia a fazer essa reflexão sobre qual a nossa identidade, né, quem nós somos. E o desafio também é você fazer isso, né, fazer o exercício de se identificar para além das funções e dos papéis que você ocupa, né? Todo mundo aqui faz alguma coisa na vida, né? Não sei, mesmo que você ainda não tenha um emprego formal, ou não seja formado em uma área específica, ou não seja mãe, todo mundo faz alguma atividade aí no seu cotidiano, né? Mas tente, pronto, todas nós aqui somos filhas, por exemplo, né, de alguém, ou somos irmãs mais velhas, irmãs mais novas, tios, tias, enfim. Mas tente pensar em quem você é para além dessas funções, né? Para além do cargo que você ocupa no seu trabalho, da sua formação. Geralmente, quando perguntam, né, pedem para você se descrever,
a gente fala logo, né? Ah, sou formada nisso, naquilo, trabalho em tal lugar, né? Sou mãe de Mariana, sou casada com MacGyver, né? Assim que a gente se apresenta, né? A gente fala as coisas que nós fazemos, né? Mas ela nos desafia a olhar para a nossa identidade interior, né? Aquela que é imutável, né? E a perceber que em Cristo é que deve estar a nossa identidade, a perceber que se nossa identidade, na verdade, não tiver nele, é que nós estamos propensas a experimentar esse vazio, né? Então, ela diz assim, lá na página 188, quando as circunstâncias em sua vida mudam, né? Elas não afetam quem você é em seu íntimo. Deus fez você com uma identidade interna que é permanente, independente das circunstâncias. Como filha de Deus, você tem uma identidade que está escrita no seu coração, que a sustentará por toda a sua vida. Você não é definida pelo que você faz, mas a quem você está ligada, especificamente Jesus Cristo. Né? Então, eu achei muito, muito profunda essa reflexão que ela propôs para nós, e é essa reflexão que eu proponho, né? Esse desafio que eu proponho também às mulheres solteiras, né? Que elas busquem fortalecer a sua identidade no Senhor, né? Eu sei que quando nós somos jovens, a gente busca muita coisa, né? A gente está numa fase de buscar pela nossa formação, por uma estabilidade na nossa área profissional, uma estabilidade financeira, né? Enfim, a gente busca diversas coisas. Mas o mais importante, aquilo que vai permanecer, é quem nós somos em Cristo, né? E esse nosso relacionamento com Ele, gente, ele pode afetar muito. Ele, na verdade, é o eixo principal que vai determinar o tipo de relacionamento que você vai ter com o futuro cônjuge, caso você venha ter, né? Pode passar o próximo slide? Tem uma frase que me chamou muita atenção, assim, desde que eu era solteira, né? Acho que por isso que eu coloquei também, que ela sempre falou muito ao meu coração. Ela diz assim, o coração de uma mulher deve estar tão bem escondido em Deus que um homem, para achá-lo, precisa buscar a Deus primeiro. Então, isso fala sobre onde está a nossa identidade, né? Um rapaz que se aproxime de você, mulher solteira, e que queira te conhecer, ele vai te conhecer à medida também que ele tiver mais comunhão com o Senhor, né? Se você for uma moça piedosa, pode passar também, porque tem um balãozinho de reflexão ali. Se você for uma moça piedosa, né? Quanto mais firme estiver a sua identidade em Deus, maior será a probabilidade de você atrair um homem piedoso para a sua vida, né? Então, eu acho isso muito interessante, assim, porque é muito verdadeiro, né? Eu enquanto preparava o estudo, é porque eu fico com vergonha de falar, né? Que quando é nossa vida íntima, assim, pessoal, mas vou falar com vocês, certo? Eu abri o coração aqui. Quando eu preparava o estudo, eu fui lembrando muito, né, do nosso processo de namoro, noivado, casamento, meu com MacGyver. E aí eu lembrei de uma coisa que ele me falou, que eu acho que foi uma das coisas que mais me marcou assim no início do namoro, né? Ele disse que antes de se apaixonar por mim, se apaixonou pelo meu testemunho. E eu fiquei assim, tentando entender, mas como assim, né? Será que ele não viu nada interessante? Não sei, prestou atenção em outras coisas, mas depois eu vim compreender que era isso, né? A comunhão que eu tinha com o Senhor, né? O meu testemunho, a vida que eu levava naquele momento, que a gente, enquanto a gente não é casado, né? Nossa vida de solteiro, a gente vai falar mais para frente, a gente tem mais oportunidades, mais tempo, na verdade, de servir na igreja, né? De fazer muita coisa, de se envolver com a obra do Senhor com mais afinco, e Paulo vai falar sobre isso também, a gente vai ver. Então, na verdade, é isso, né? Para mim, essa frase resume muito bem isso, assim, da diferença que faz de quando nós temos uma comunhão íntima com o Senhor, de quando a nossa identidade está nele. E quanto isso influencia no relacionamento que nós vamos ter no futuro, certo? Pode passar. E aí a autora vai entrar numa sessão que ela vai dar meio que algumas dicas, né, alguns conselhos para as mulheres solteiras, especialmente no contexto da igreja. E ela fala sobre a amizade e a família de Deus. Achei linda também, gente, essa parte, achei muito importante. E ela, um dos primeiros conselhos que ela dá é: desenvolva um grupo de amigos confiáveis e capazes de ajudar você a crescer em seu relacionamento com Deus. Gente, tem coisa melhor do que nós termos amigos que nos aproximam de Deus, né? Eu sempre falo sobre isso, me referindo às meninas do GP, né? Às minhas amigas do coração, né?
as minhas amigas da igreja, da IPJO. Então, nós temos o GP, o nosso grupo pequeno, né? Um grupo de estudo que a gente tem. E, assim, é maravilhoso a gente acompanhar o crescimento uma das outras, a gente poder se aconselhar biblicamente, né? A gente ter pessoas que realmente nos exortam quando a gente precisa e nos aproximam do Senhor, trazem a palavra de consolo também quando é necessário, nos momentos difíceis, nos momentos de tristeza, não tem nada melhor que isso. Né? Ela diz também para a gente que é importante a gente frequentar uma igreja que ensine as verdades bíblicas e que tenham pessoas com o coração disposto a servir uns aos outros e à comunidade. É importante também a gente estar ali na igreja, frequentando a igreja, servindo ao corpo de Cristo, até porque é no contexto da igreja, né, que o contexto, assim, o melhor lugar para a gente poder desenvolver os relacionamentos não só de amizade, mas um provável futuro relacionamento conjugal também, né? Não tem um outro lugar melhor para isso acontecer, a não ser a igreja. Ela diz que ela diz, relacione-se com todos os grupos e tipos de pessoas, não apenas com solteiros, faça da igreja a sua família. Isso também é muito importante, né? Que é não se fechar numa panelinha, né? De que, porque eu sou solteira, então eu estou à busca de um pretendente, vou me relacionar ali só com os jovens da igreja, com as pessoas solteiras. Não, né? Busque aprender com os mais velhos, estar ali no grupo de mulheres, né? No grupo de jovens, enfim, fazer da igreja nossa família. E ela fala do exemplo de Jesus lá no Evangelho de Marcos, né? Quando disseram para ele: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí te esperando. E ele olhou em volta para aqueles que ouviam ele, para os discípulos e para a multidão que estava ali ouvindo ele, e disse: esses são minha mãe e meus irmãos. Ou seja, ele fez do seu povo a sua família. Né? Então, a mulher solteira, ela não está sozinha se ela está vivendo ali no contexto da igreja e se relacionando com os irmãos da igreja, né? Com todas as pessoas da igreja como sua família. Não tem porquê se sentir sozinha, né, num contexto saudável como esse, numa igreja saudável, né, numa igreja bíblica e que serve uns aos outros. Então, tenha uma rede de amigos para pedir ajuda quando necessário, né, pedir ajuda a pessoas de confiança, né, pessoas que possam lhe aconselhar biblicamente, como a gente já falou ali no comecinho. Pode passar. Amor e serviço. Ainda continuando, né? Mais ou menos, não sei se tem uma imagem aí do lado, mas tem problema se não sair. Ainda continuando, né? Nesse mesmo sentido aí com relação à igreja, ela fala sobre a importância da gente desenvolver, né? Da gente ter em mente os dois principais mandamentos, né? Os que resumem toda a lei, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhantemente, é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, gente, o amor ao Senhor, né, a comunhão com Deus, né, o desenvolver a nossa identidade nele, é aquilo que a gente deve ter como centro da nossa vida, como nosso principal foco. E, em segundo lugar, do que é que nós podemos nos ocupar, né? Do que uma mulher, uma moça solteira pode se ocupar? Do serviço na igreja, né? De desenvolver o amor ao próximo, né? Então, não tem outro caminho, sabe? Os dois mandamentos são esses, e é isso que a gente deve buscar desenvolver no contexto da igreja, né? Dentro dos relacionamentos ali, percebendo quais são as necessidades dos nossos irmãos, amando ao Senhor e servindo uns aos outros. A igreja, ela não é um lugar onde nós vamos apenas para ter as nossas necessidades atendidas, né? Eu não sei de quantas de vocês aí já ouviram, não sei se vocês já passaram por outras igrejas, mas, assim, no contexto da juventude, né, grupo de adolescentes, de jovens, o pessoal sempre, às vezes, tira brincadeiras, né, falando: vamos na igreja tal, visitar a igreja tal, porque tem muita mulher solteira, ou tem muito rapaz solteiro e tal. Como se a gente tivesse ali na igreja para buscar atender uma necessidade nossa, né? E, na verdade, isso é errado, isso coloca
o relacionamento, né, entre um homem e uma mulher numa perspectiva errada, coloca ele no lugar errado, né? A gente não está na igreja para isso, mas é claro e obviamente, né, que um relacionamento entre um homem e uma mulher deve acontecer no contexto da igreja, se eles forem cristãos. Mas nós estamos na igreja para quê? Para amar o Senhor, para desenvolver e fortalecer a nossa intimidade com Ele, a nossa identidade nele, né? Para servi-lo e para servir os nossos irmãos, né? Para servir aqueles que sofrem, para buscar atender as necessidades daqueles que estão à nossa volta, para dar testemunho de quem Cristo é na nossa vida, no mundo onde nós estejamos. Então é isso que nós devemos colocar no nosso coração, né? Ter como foco da nossa vida, é amar o Senhor e servir ao próximo. Todas as mulheres elas receberam a oportunidade de servir em áreas nas quais são singularmente talentosas, né? Ou seja, todo mundo tem um dom, todo mundo tem alguma coisinha especial ali que só ela sabe fazer, né? E as solteiras são mais livres no sentido do tempo, né? Das ocupações para fazê-lo, antes de se ocupar com as responsabilidades de uma família. Gente, isso é muito verdadeiro, né? Quando a gente está solteira, né? Eu lembro muito bem disso, porque não faz muito tempo. A gente sempre ouve isso, mas assim, meio que entra no ouvido e sai no outro. A gente só faz ideia do quanto isso é verdadeiro quando nós realmente estamos muito ocupadas, atarefadas aí com as responsabilidades de ser esposa, de ser mãe, né? Um dia desse, acho que semana passada, eu conversando com Marcela sobre alguma coisa da SAF, alguma atividade da SAF, e aí, assim, volta e meia sempre vem muitas ideias, né? Muita coisa para fazer. Marcela me conhece bem, sabe? A gente sempre pensa em alguma coisa assim, mas eu vejo, assim, uma diferença muito nítida de antes, né? De quando eu era solteira, de quando eu fazia 1 milhão de coisas e trabalhava na BU, servia na BU, fazia curso técnico, fazia curso superior, fazia um monte de coisa, eu não sei como cabia tanta coisa que eu tinha para fazer em 24 horas. E de hoje, assim, que eu tenho, que eu sou casada e agora, né, especialmente agora, com Mariana. Então, assim, só me vem as ideias à mente, mas é muito difícil poder concretizar tudo, né? Eu sempre esbarro em alguma coisinha que, assim, o contexto está bem mais complicado, né? Para sair, para dar uma saidinha, você tem que fazer todo um manejo, né? De deixar a criança com o pai, de encaixar o horário dos dois, o horário de trabalho de um, de outro. Então, assim, aproveite você, que é mulher solteira, para servir ao Senhor com afinco, para ocupar o seu tempo com o amor e o serviço na igreja, na obra de Deus. E fica a pergunta, né? Você tem servido na igreja? Pode passar, Carol. Se você não tem servido ainda, pode ter certeza que tem espaço para você e tem alguma função aí, alguma tarefa te esperando. E ainda sobre essa questão, né, de ser solteira e servir com afinco, acho que Nádia colocou algum comentário, vou deixar para a gente ler no final, para não sair agora da tela. E ainda considerando isso, eu queria que a gente lesse o conselho de Paulo, né? Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 7, não sei por que não saiu a referência aí, mas está em 2 Coríntios, capítulo 7. Inclusive, quem puder ler o capítulo inteiro, é um capítulo que ele fala só sobre relacionamentos, né? Casados, solteiros, enfim, ele esclarece várias dúvidas ali para a igreja de Corinto. E nós vamos pegar esse trechinho aí que ele fala às mulheres solteiras, né? Qual é o conselho dele? Primeiro, ele esclarece que isso não é um mandamento, certo? É um conselho realmente dele, com base na vida dele. Inclusive, ele fala assim, né? E ele diz o seguinte: o que realmente eu quero é que estejais livre de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido, falando aos homens. Agora as mulheres, né? Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, ou seja, a solteira, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Pode passar. Então, qual é o grande conselho que ele dá às mulheres solteiras, né? Cuida das coisas do Senhor, né? Se ocupe com as coisas de Deus. Esteja na igreja servindo aos seus irmãos e
amando cada dia mais o Senhor, né? Demonstrando esse amor a Ele. Pode passar. Bom, e aí ela começa a sessão, né, que fala sobre o namoro em si, né? Primeiro, ela vai estabelecer alguns princípios que estão nas escrituras, né? O princípio das escrituras acerca do namoro. Ela reforça a questão do relacionamento do relacionamento da mulher solteira na igreja, né? E ela diz o seguinte: relacione-se com amigos solteiros como irmãos em Cristo e não como maridos em potencial, servindo-os como serviria o restante da igreja. Né? É óbvio que a gente sabe que se tem pessoas solteiras ali, né? Provavelmente algum desses irmãos pode ser um futuro cônjuge de alguma das irmãs solteiras, né? Mas no relacionamento pessoal entre um e outro, né? Ela diz para você não tratar essa pessoa assim, né? Como se já entregando o jogo, digamos assim, né? Mas para você se relacionar com essa pessoa como um irmão da igreja, como uma irmã da igreja, como alguém que é da sua família, da família da fé, né? Servindo essa pessoa como você serve aos outros irmãos. Ela diz que o ponto central que deve nos unir como amigos, companheiros e próximos é Jesus Cristo e o seu modo de vida e santidade. Ou seja, gente, o que é que um rapaz e uma moça solteira, por exemplo, devem ter em comum, né? Cristãos. O amor ao Senhor Jesus, né? Sobre o que é que eles mais devem conversar, né? Sobre as escrituras, sobre aquilo, sobre as suas experiências com Deus, né? Então, assim, não estou colocando regrinha, nada aqui não, tá, gente? A gente está falando de princípios, né? Claro que cada relacionamento se desenvolve de um jeito e a vida de cada pessoa, a vida de cada um é de cada um. A gente está falando de um assunto muito íntimo e pessoal, mas ela estabelece princípios, né? E ela diz que o ponto central que deve nos unir como amigos, né? Que deve unir amigos, irmãos, pessoas solteiras, enfim, é o Senhor Jesus, né? Isso é o que de mais especial eles devem ter em comum, né? É isso que deve atraí-los, né, um ao outro. É o testemunho um do outro, é a forma como cada um serve ao Senhor, como cada um serve na igreja. Isso é encantador, né? Não tem nada melhor, né? A gente não se espelha nos nossos amigos, não sei, no nosso pastor, nos nossos líderes que estão ali caminhando conosco e servindo na igreja. Da mesma forma, por que que você vai se interessar por alguém que não tem um testemunho fiel de Jesus, por alguém que não é inspirador para você, né? Por alguém que não tem uma vida espiritual que lhe inspira, né? Que lhe ajuda, que lhe aproxima de Deus. Não faz o menor sentido, né? Pelo menos para mim não faz. Então, acho que esse é o princípio que a autora quer estabelecer. Né? Ela chama atenção também para o julgo desigual, né? E ela diz que não existe namoro missionário. E realmente eu concordo com ela, né? Que de fato não existe, né? A palavra é bem clara quando fala acerca do julgo desigual, né? Lá em 2 Coríntios também Paulo diz: não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos, porquanto que sociedade há entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? E assim, gente, também não é um mandamento isso, né? A gente sabe que acontece muito, né? Eu já vi casos de pessoas em igrejas presbiterianas que casam com não crentes, né? Com não cristãos. Mas essa pessoa tem que estar muito ciente, assim, da dificuldade, né, do peso que ela pode carregar para o resto da vida, né? Eu mesmo não consigo imaginar como seria criar uma filha, né, criar Mariana com alguém que não amasse ao Senhor, né? Com alguém que não tivesse isso como missão, né? Que é ensiná-la também a amar o Senhor como nós amamos, a servi-lo, né? A viver para isso. Então, eu realmente tenho muita dificuldade de entender, né? Como alguém pode se encantar por outra pessoa que não ama o mesmo Deus, né? E isso pode acontecer, gente, como eu falei no início, todos esses sentimentos, todas essas questões, né, que são muito complexas, assim, questões de coração, elas são reais, elas existem, não necessariamente são pecados, e elas existem em decorrência da queda, né? Algumas sim são pecados e a gente precisa reconhecer e abandonar, como nós vamos ver também num slide mais adiante, nós precisamos abandonar práticas pecaminosas, né? Mas às vezes um sentimento
uma paixão, por exemplo, que brote no seu coração por alguém que não é cristão, né, é, você tem o discernimento e você tem a possibilidade de escolher alimentar isso ou não, levar isso adiante ou não, ir com essa pessoa para o altar ou não, né? Então, são escolhas, né, que a gente faz. E a gente precisa realmente ter muito cuidado com isso, né? Então, ela chama atenção também para essa questão do julgo desigual. Um outro item que já resumindo, né, concluindo aí os princípios das escrituras, é o de namorar alguém que seja maduro e que zele pela sua pureza sexual e espiritual e que busque com você construir um relacionamento para a glória de Deus, né? Ela fala sobre isso, né? Que essa outra pessoa, que o homem, ele deve também preocupar-se com a sua reputação, de certa forma, com como as outras pessoas, como os irmãos, enfim, sua família, como as outras pessoas vão te ver, né? Deve se preocupar em te proteger nesse aspecto, né? Então, é alguém que deve zelar pela sua pureza sexual, né? E não só sexual, mas obviamente espiritual também. Acho que um homem que tem esse cuidado, obviamente, vai ser um homem piedoso, né? Que teme ao Senhor e que te respeite, né? E ela diz que vocês, no caso, devem construir um relacionamento para a glória de Deus, né? Como tudo e como todas as áreas que devem ser na nossa vida. Pode passar. E aí ela vai falar sobre o perigo da internet, né? Ainda na sessão sobre namoro, ela fala sobre os perigos da internet, né? A gente deve ter cuidado. Por quê? Porque na internet é impossível a gente provar as motivações, o caráter e os sentimentos de alguém, né? É, eu digo assim que, na minha avaliação, né, a internet ela pode ser uma ferramenta de Deus, sim, para ajudar a manter o contato, até para encurtar distâncias, né? Agora, na pandemia mesmo, a gente tem visto o quanto a internet é uma ferramenta abençoadora, nós estamos aqui reunidas através da internet, né? E que há casos de exceções de pessoas que começam um relacionamento pela internet, sem nunca terem se visto, e que dá certo, né? Eu conheço casais assim, que são casados hoje, pessoas que casaram, têm filhos, enfim, vivem um casamento para a glória de Deus. Mas eu não acho, ela diz, né, na verdade, eu concordo, que as mulheres solteiras cristãs devem buscar um relacionamento assim na internet. Pode ser que aconteça, né? Pode ser que aconteça, né? Deus, ele sempre cumpre os seus propósitos independente das ferramentas que ele use. Pode acontecer, mas você não deve buscar. E aí eu me refiro especificamente a esses sites, né? Sites de relacionamento que existem realmente e que, infelizmente, muitas mulheres acabam se expondo muito, né, nesses sites de relacionamento, abrem o seu coração, e acabam, assim, se machucando muito mais, né, do que talvez elas já estivessem machucadas, né? E o melhor lugar, gente, para encontrar homens cristãos de caráter aprovado é na igreja, né? Ela diz que isso é um problema. O problema não é que esses homens não existam, mas onde encontrá-los, né? E ela mesma já traz a resposta, ela diz que eles estão na igreja, obviamente não estariam em outro lugar, né? Você pode dizer, mas na minha igreja, ali onde eu congrego, onde eu vou todo domingo, não tem. Eles não estão lá, está faltando. E aí eu lhe digo que a igreja é o corpo de Cristo, gente, espalhado pela face da terra, né? Pode não estar na sua denominação, ali na sua congregação, naquela igreja que você está frequentando ainda, mas ele está no corpo de Cristo. E Deus, segundo os propósitos dele para a sua vida, se esse for o propósito dele, né, também, ele vai providenciar uma maneira de vocês se encontrarem, né? Eu digo se for, gente, por quê? Porque pode ser que o propósito de Deus também seja que você não case, né? E é um pouco duro falar isso, né, para alguém, para uma amiga que tem realmente esse desejo verdadeiro, né? Dói em mim, assim, só de falar. Eu imagino quanto deve doer para alguém só de pensar nisso, alguém que sonha com isso, né? Porque realmente é um sonho muito bonito. Mas, mais adiante também, aos poucos, a gente vai tendo essa compreensão no estudo de que a gente precisa se submeter à vontade do Senhor e encontrar contentamento nela. O que é o contentamento? É a satisfação, é o prazer, é a paz, né? Na vontade do Senhor, né? E se, por um acaso, vier a doer muito para você
colocar isso diante do Senhor. Que bom, eu digo que bom que você está passando por esse processo doloroso. Por quê? Porque você está tirando um ídolo do altar, né? Você vai colocar o Senhor no altar, né? Ele deve estar no centro do seu coração. Então é necessário mesmo que a gente entregue todos os nossos sonhos de todas as áreas da nossa vida, né? Seja de casar, seja de passar num concurso público, né? Seja de cursar uma faculdade no exterior, não sei, fazer uma viagem internacional, enfim, tantos sonhos que nós temos, né? E quando a gente pensa que Deus pode nos dar aquilo e aquilo dói, a gente respira fundo e fica em paz. Não, agora eu estou em paz. Então, isso é uma prova de que você realmente entregou isso ao Senhor. Então, se for a vontade dele, se ele resolver te abençoar com um casamento, ele vai prover os meios para que você e o seu futuro cônjuge se encontrem, seja ele na internet ou não, né? Mas, por enquanto, você deve ter cuidado com isso. E a autora diz que um dos problemas da interação cibernética é que ela nos rouba o tempo que poderíamos gastar desenvolvendo relacionamento com pessoas reais que têm necessidades do nosso amor e do nosso serviço, né? Então, é isso. Pode passar. Ainda falando sobre o namoro, né, ela fala sobre uma intimidade falsa, né, e esse é um tópico também, assim, bem delicado, né, porque ela vai falar, rapidinho, só abrir aqui a página do livro. Isso, ela vai falar sobre a prática sexual fora do casamento, né, então, é realmente um contexto assim de pecado, né? Uma prática que deve ser abandonada, né? E que infelizmente acaba fazendo com que as mulheres sofram ainda mais, né? Além de estarem já nesse processo de espera, de expectativa, né? Com relação ao casamento, elas acabam sofrendo ainda mais por viver nesse contexto, na prática desse pecado. E a nossa sociedade, ela diz o quê? Que não tem problema nenhum a gente explorar o nosso ser sexual e que não há nada de errado em ter um relacionamento físico após o outro, né? Trocar de parceiro, enfim. Porém, o Senhor, ele diz exatamente o contrário, gente. Por quê? Porque ele criou o sexo e estabeleceu propósitos específicos para o sexo, para que ele seja desfrutado no contexto do casamento, né? E são propósitos para além de gerar filhos, né? E de aumentar a intimidade do cônjuge. Ele nos deu o sexo para demonstrar amor e satisfação ao nosso cônjuge. Ela diz que a intimidade sexual é uma das melhores formas de aprofundar o relacionamento emocional e espiritual entre o marido e a esposa, né? Então, como é que isso vai acontecer num contexto fora do casamento? Não acontece. Então, o sexo ele acaba não sendo não atingindo o propósito dele, né? O propósito segundo aquilo que Deus instituiu, e ele acaba provocando ainda mais um vazio ainda maior, né, para essa mulher, né? Veja, se ela já se sentia sozinha, já experimentava esse sentimento de solidão, já experimentava esse vazio interior, né? E ela se envolve num um relacionamento pecaminoso, né? Praticando o ato sexual fora do casamento, esse sentimento, essa sensação, ela é uma sensação de intimidade temporária que acaba trazendo culpa, vergonha, arrependimento, ou seja, acaba machucando o coração dessa mulher e piorando ainda mais, né? Aquela situação. Mas em Cristo, gente, nós temos esperança, né? Para tudo isso que acontece, para todos esses dilemas, todas essas situações de conflito que nos aflige, né? De sofrimento. E em Cristo nós podemos encontrar esperança, assim como ele ofereceu esperança à mulher samaritana, né? A história da mulher que está lá relatada no Evangelho de João, capítulo 4, aquela mulher que pediu água ao Senhor Jesus. E ele falou sobre a vida dela, ele confrontou ela em amor. Ele falou, né, que ela já vinha de relacionamentos que eram pecaminosos, né? Ela estava em pecado, e o marido que ela estava atualmente não era também dela, né? Provavelmente ela estava em um relacionamento com um homem que estava num relacionamento extraconjugal, né? Então,
ela disse: Senhor, vejo que és profeta, porque ele conhecia o coração dela, né? E ele ofereceu perdão a ela, ele ofereceu água da vida a ela. E ela foi e compartilhou essa novidade maravilhosa a todos ali da sua cidade. Então, em Cristo, nós temos essa esperança, né? Nós devemos abandonar o nosso pecado, né? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessam e deixam alcançará a misericórdia. É o que está lá em Provérbios 28:13. Certo? Então, que nós tenhamos, né, essa coragem de se colocar diante do Senhor e deixar os nossos pecados diante dele, os nossos pecados diante da cruz, para viver uma nova história, né, um novo relacionamento centrado nele, segundo os princípios e os propósitos dele. E aí, já na última parte, gente, já finalizando, né, o título que a autora coloca aqui já no finalzinho da página 196 é Deus satisfaz seus desejos mais profundos. Mas eu percebi que a forma como ela conclui não é falando isso, né? Então eu não sei se foi alguma questão aí de tradução, não sei, do título, né, desse tópico. Mas aí eu coloquei esse título, né, Encontrando Contentamento em Deus, que eu achei que combina mais com o que ela disse do que o título que estava colocado, né? E também utilizei um pouquinho do que a autora Nancy Wilson diz aqui nesse capítulo sobre, nesse livro, né? Sobre contentamento, que é um livro também que me abençoou muito. E aí, deixa eu ver aqui qual é a parte dele. Bom, aí no capítulo 7, uma mudança de perspectiva, né? Ela fala sobre como nós podemos encontrar contentamento em várias circunstâncias da vida. E assim, eu queria muito, a vontade que eu fiquei foi de que todo mundo que leu esse capítulo, todas as mulheres solteiras, né, que leu o capítulo 11 desse livro, depois lesse o capítulo 7 desse livro. Porque, gente, o contentamento em Deus, assim, a satisfação em Deus, independente das circunstâncias que nós estamos, é uma coisa incrível, assim, ela faz a gente perceber a nossa vida inteira de outra forma, né? Então, o que a autora diz é que nós devemos focar na obra maior que Deus tem realizado em nós, né? Lá em 2 Coríntios, Paulo também diz: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, Deus ele está realizando uma obra na nossa vida com foco na eternidade, né? Não nas questões, nas circunstâncias passageiras, momentâneas que nós vivemos aqui. Né? O casamento, embora seja uma bênção maravilhosa que muitas mulheres têm o privilégio de desfrutar por um longo período da sua vida, ele é terreno, né? Ele vai acabar, ele é passageiro. E aquilo que Deus preparou para nós na eternidade, não. Né? Então, nós devemos focar nisso, né? Que Deus tem realizado uma obra ainda maior do que essa na nossa vida, né? Segundo, mude a sua perspectiva quanto ao tempo de espera, né? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Está lá em Eclesiastes 3:11. Então, creia que o tempo de Deus é perfeito, o tempo que ele escolhe para que cada coisa aconteça na nossa vida é o melhor tempo, né? Às vezes a gente não consegue visualizar isso enquanto a gente está vivenciando ali uma situação específica, mas confie no que a palavra de Deus diz, né? Se ela diz que tudo fez Deus no seu formoso tempo, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, então é porque o tempo dele é o melhor, certo? E por último, satisfaça-se e encontre paz na vontade do Senhor, né? Pode passar, que tem aí acho que uma última frase, né, da autora Nancy Wilson sobre o contentamento, quando ela diz que o contentamento nos ensina a ler com os olhos da fé a história que Deus está escrevendo. Então é isso, minhas irmãs, espero ter facilitado, né, de maneira compreensível aí esse estudo. Espero que vocês sejam abençoadas, certo? Com a palavra do Senhor para as nossas vidas. Obrigada. E podem comentar.